Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga glória a Deus. Diga que assim seja, e glorifica o Pai. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Aquele que está vivo e vive eternamente, que é Jesus de Nazaré. Fala conosco, meu Salvador. Eis-me aqui. Amém? Vamos sentar, né? Presta atenção, né, para aprender, ter temor, para fazer. Amém? Então o próprio Senhor diz aí que havia, né, houve um homem, existiu. Havia porque houve, existiu um homem. Não é uma história só. Tudo que Jesus conta é a verdade, né? Ele é o Pai da verdade e da luz. O diabo é o pai da mentira. Então não poderia sair mentira do Senhor. Nem que ele quisesse, né? Que a natureza dele é santa. Não permite fazer. Assim como a natureza de Satanás é perversa, também não permite a dizer a verdade. Nem amar ninguém. Ele não pode amar ninguém, Satanás não pode. Né? Todo o amor, né, que as pessoas têm neste mundo pelas coisas é um amor satânico. Né? Um amor satânico. Que Satanás, príncipe deste mundo, aquele que está aqui antes que Adão e Eva caíssem, chegassem, ele já estava dominando a terra. Que sabe de todas as coisas, que é o domínio dele, e que as almas, Adão e Eva nasceu e ele fez com que eles desobedecessem a Deus e obedecessem a Satanás. Então passaram a obedecer a ele,
amar o que ele ama, gostar do que ele gosta, se alegrar com o que ele se alegra, ter o que ele tem. Começou com Adão e Eva. Depois foi passando para os filhos e as gerações inteiras. Até hoje é assim. Satanás colocou seu império. O que ele mostra, o que ele criou, o que ele inspirou o homem a criar, o que ele criou e trouxe do inferno para a terra, o homem passa a amar, passa a gostar, passa a ter prazer, passa a se deliciar, passa a acreditar, passa a viver neste universo mentiroso de prazer e de mentiras. Tudo que você puder imaginar, tudo, desde a roupa que veste, desde os pensamentos, desde os seus desejos, desde as suas vontades, tudo é de Satanás. Tudo foi ele que implantou, né? Espiritualmente, no espírito das almas, quando Adão e Eva desobedeceram. E todos têm essa natureza dele perversa, pecaminosa, que é retirada pelo sangue de Jesus mediante a obediência da palavra. Você não pode clamar pelo sangue de Jesus se você está andando na vaidade, irmão. Se estiver andando na vaidade, você está com a natureza de Satanás. O sangue de Jesus não vai lhe cobrir. O sangue de Jesus só vai lhe cobrir se você largar a vaidade. Se você largar a ensino. Por isso que ele manda a pessoa o quê? Se arrepender. Não praticar mais. Para que ele possa purificar a mancha, né? Que ainda fica assim, ainda fica mancha. Para que ele possa purificar e tirar por completo essa mancha. Então, partindo disso, né? Tudo que o homem passa a gostar, né? Começar com muita coisa, né? Começar de homem e mulher, né? Os prazeres que ele dava ao homem e mulher, as imoralidades que ele dava ao homem e mulher, que aprenderam essas imoralidades a fazer o casal, desde o que a pessoa gosta de comer também, que ela nasce e vê o que é, passa a amar, né? Os produtos industrializados, passa a gostar da bebida alcoólica, desde a moda, né? Que é moda por aí, muita gente cai no inferno da moda, vaidade, gosta de vaidade. As gírias, já se diz gírias mundanas, são do mundo. O jeito de falar, o jeito de pensar, tudo que a pessoa vive, que ela vive, é mentira, é engano, é mal. E se ela continuar, ela vai lá para o pai dela, lá no inferno, que é Satanás. Tudo. Homem com homem, mulher com mulher, mentira. No mundo mentir é normal, não tem nada, as pessoas mentem, não há nenhum remorso em mentir não, quem está no mundo, é normal. Isso é normal, quem está no mundo. E a Bíblia, o Senhor disse, né, que quem mente é Satanás, né, filho de Satanás. E a pessoa mente. Pessoa, entre aspas, de bem, né? Se pode dizer que é de bem, não, falando é de bem, um pai de família, será o que for. Aparentemente para a pessoa ele é bem, né? Legal. Mas mente. E essa mentira é suficiente para levar para o inferno. Ele é um filho de Satanás, não é filho de Deus. E tantas outras coisas, tantos outros amores que Satanás coloca. A família é um, né? A família é um. Dinheiro é outro. Poder,
seja poder para dominar as pessoas, poder de mandar, querer mandar nas pessoas, ou poder sobrenatural, né? Que Satanás passa para a pessoa, poder se transfigurar, de transformar as coisas, de ver, de viajar na velocidade acima, né? De se transformar demais. Tanta coisa que Satanás dá, poder de persuadir as pessoas. Então as pessoas gostam dessas coisas, são atraídas, porque tem a natureza pecaminosa e Satanás oferece, elas gostam e dão as suas vidas para conquistar essas coisas. Dão a sua vida para poder conquistar. Trabalham diuturnamente e até morrem muitos querendo conquistar essas coisas que são mentirosas, malignas, que pertencem a Satanás, que está enganando elas desde o ventre, desde o familiar dela está sendo enganado, desde as gerações. Né? A prisão não é essa. A prisão, dizer que não é. Aí como é que a pessoa vai querer andar em vaidade, querer desobedecer, sabendo que quem foi o primeiro a desobedecer a Deus? Quem foi? A Satanás. Primeiro a desobedecer a Deus. Depois vieram os outros anjos, tudinho, ó. Sabendo que isso é mal, seja qual for. O pecado de Adão e Eva foi só desobedecer uma ordem, que era não para comer o fruto. Eles comeram uma ordem só. Ademir Favo, não coma esse pedaço de bolo agora não é. Aí ele vai e come. E aí? Aí depois quer louvar. Estou dando exemplo. Tu faz coisa pior. Faz pior. Está achando ruim, eu ali falando. Fala, finge que não está falando, não está ouvindo, para não ir até a gente. É a mesma coisa, irmão. Desobediência é desobediência. Se Deus diz só, se Adão não tivesse comido a fruta da árvore, não tinha entrado o pecado, a morte, nem nada, irmão. É a mesma coisa. Não faça isso, a pessoa vai e faz. É a mesma coisa, irmão. Desobedecer. É só é uma ordem. Era obedecer aquilo ali. Não desobedecer a ordem. Não faça isso aqui, ó. Viu? Não vem pra cá, não. Só isso, ó. Só, né? Isso a gente fala achando que é pouco, né? Mas para Deus não é não. Olha só que a gente acha que é só ir lá, não, isso é besteira, deixa eu ir aqui. Olha o que foi que aconteceu com a humanidade todinha. Tanta gente morreu e está no inferno. Amém? Não, vamos ali comer, vamos fazer isso. Não, mas disse que não fosse. Não, mas vamos. Que só por causa disso aí que a gente acha que é só isso aí. Não é nada, né? Você acha que não é nada. Quanta gente não está no inferno, está sofrendo eternamente, nunca mais sai. E outras que ainda vão nascer que vão ser queimados mesmo, ranger os dentes. Só por causa que Deus disse, não toque nisso aí, a pessoa tocou. Quantas vezes Deus falou através do pastor, não faça isso, só faz. Escondido. Ele disse, não diga para não fazer não. Quantas vezes Deus, na palavra dele, fala, a pessoa não vai fazer? Quantas vezes ele fala adverso à pessoa, a pessoa acha ruim? Quantas vezes ele diz, não faça isso, nem vá, e a pessoa vai e faz? Me diga. Isso aí, meu irmão, já é suficiente para a pessoa perder a salvação. Então, cuidado. Eu lembrei no arrebatamento com um rapaz que ele disse que até dos Estados Unidos. Os que estavam morrendo, a vida dele passou todinha na mente dele. Aí ele foi arrebatado, o Senhor levou ele tinha 5 a 6 anos de idade.
era 7, algo assim. Aí a mãe dele tinha feito uma torta de maçã, tinha deixado porque lá eles fazem essas coisas, deixado na janela para esfriar, e disse, não come, ele foi lá e comeu pedaço. Estava lá escrito esse pecado. Um dos motivos que ele estava indo para o inferno, para receber o castigo, era isso. Que é o pior, irmão. Você acha que não é, que é o pior? Olha para Adão e Eva, qual foi a hora? Eles se prostituíram, o que foi que eles fizeram lá? Mataram alguém? Mataram alguém eles? Mentiram, se prostituíram. Tinha celular para eles verem. O que eles fizeram? Qual foi o pecado? Apenas não, né? Grande pecado, que é a desobediência. Desobedecer uma ordem divina. Isso foi suficiente. E isso é suficiente para as pessoas. Receber uma ordem de Deus, uma ordem do pastor, uma ordem da Bíblia, e não fazer. Pai, a mãe recebeu a ordem do pai, da mãe, e não fazer. Tudo está anotado, tudo. As pessoas não ajudarem a igreja, ajudarem o pastor, tudo é anotado, tudo isso é desobediência. Se prostituir, não sei, você vai colher também. Mas lá, quando for para o inferno, vai estar lá. Pecado por pecado na consciência da pessoa, e vai pagar, vai sentir a dor, o fogo, o verme, seja o que for, na proporção certa, exata, daqueles pecados que ela cometeu. Todo tempo ali, ó, ciclo ali, todo tempo. E ela lembrando todo tempo, cada um, irmão, cada um. Desde desobedecer a ordem do pastor, desde desobedecer e comer a torta, desde fazer qualquer coisa, mentir, enganar, seja o que for, vai dar os vermes, dar o fogo queimando, e ela se lembrando direto do que ela fez. É a justiça divina que ninguém escapa. Pode escapar da justiça dos homens, mas a divina não. Foi aí que o rico disse, né? Chama os meus irmãos. Vai lá, né? Chamar meus irmãos. Manda Lázaro ir lá. Eles vão acreditar. Ou seja, ele estava interessado que os 5 irmãos dele não fossem para lá. Por quê? Porque ele é bom? Não. Porque ele ia pagar pelo que fez com os irmãos dele. Por ter dado mau testemunho, por ter sido um mau irmão. Com certeza ele levou os irmãos dele a pecar. Levou? Com certeza. Ele concordou com as coisas dos irmãos dele, ou não ajudou, ou alguma coisa de pecado ele fez contra os irmãos. Era orgulhoso. Ele não queria que os irmãos dele fossem para lá, já para que ele não fosse queimar lá, e até ver os irmãos dele lá, que os irmãos iam cobrar dele, né? Iam cobrar, ele vai tudo para perto, viu? Ficou tudo perto, viu? Fica tudo perto. Fica longe não, viu? Toda a sua família que morrer for para o inferno com você, ou quem, né? Quem fez você perder a vida eterna, um amigo, seja lá, né? Vai estar ali perto, sofrendo, você vai ver, para que seu tormento seja mais grave. E os irmãos dele iam cobrar ele, como o Senhor revelou, né? 2 pastores num poço de fogo. Eles eram inimigos, brigavam com outros, e quando morreram foram para o inferno, e dentro do poço querem sair, e quando um queria sair, o outro puxava pela perna, querendo sair antes do outro,
Quando dois iam conseguir sair, o fogo subia e queimava eles. Aí de novo, gritava. Ou seja, um perdeu por causa do outro a salvação. Agora estão juntos e lembrando tudo que fizeram e levando o castigo justo e para sempre do que eles fizeram. Por isso que o rico desse que está aí, que Jesus contou, não queria que os irmãos dele fossem para lá, porque o tormento ia ser maior. Pensou, né? Falar de mim, não é falar de mim, nem falar dos outros, não, para não ficar com raiva. A pessoa eu lá no inferno, né? Aí chegar lá, meus três filhos lá. Aí vai para lá, aí vai me culpar, né? Porque eu estou lá, porque eles perderam a salvação. Vai dizer o quê? O senhor era pastor, o senhor conhecia a luz, nós não conhecia. Se o senhor tivesse continuado, a gente poderia ter mais chance de se arrepender. Aí. Se o senhor tivesse continuado na fé até o fim, o homem lá de cima, né, que ele falou, Deus, teria nos perdoado e teríamos mais chance, mas o senhor saiu, desistiu e pecou e nós ficamos perdidos junto com o senhor. Eles iam me culpar. Em certa parte eu estava com razão, porque se eu estava na luz era para orar por eles e ter ido até o fim, eles iam ter mais chance. Agora, se ser salvos ou não, ia depender deles, né? Mas mais chance eles iam ter. Mas fosse até o final. A pessoa que me fez perder a vida eterna vai estar lá. Todo irmão. E vai ser tudo lembrado. E o tormento vai ser maior. E as almas que vai se perdendo, que se perdeu, né? Também a pessoa sofre lá, né? Lá as almas que o Papa, né? O Papa João Paulo II, né? Michael Jackson, todas essas pessoas que eram, né, fã do Michael Jackson, toda vez que a música do Michael Jackson é tocada, toda vez que ele é falado, exaltado, ele recebe mais fogo do inferno. E quando elas forem, vai ser pior para ele. Vai ser pior. Por isso que ele não quer que ninguém vá. Porque ele sabe, o rico lá sabia que ele não ia mais sair. Que o tormento dele só ia o quê? Acrescentar mais e mais pelo aquilo que ele deixou na terra. Pelo mau exemplo que ele deixou lá. O tormento só ia aumentar mais ainda. As almas que chegando. Michael Jackson está lá. O tormento dele só vai aumentar. Cada alma que vai chegando, que é fã dele, que ouve a música, vai chegando, vai aumentando mais ainda. Vai aumentar mais. E o Senhor vai requerer de cada um, como diz lá Ezequiel, né? Requer o sangue de cada alma. Você foi responsável por perder tantas almas. Você influenciou 1 milhão de almas ao erro. É 1 milhão, né, multiplicado de forma grandiosa em cima do escuro ao inferno. Na proporção do que cada um fez por causa de você. E você fez ele se perder. Por isso que o rico não queria que seus irmãos fossem. Por isso que esses youtubers estão morrendo e indo para o inferno direto. Que é mais de 1 milhão de pessoas. Tem um que é mais de 1 milhão de pessoas. Levando a pessoa a pecar, fazer o que é mal. E todo esse pecado ele dá só final, se já morrer. E quando essas almas for, que vão, essas almas que é 1 milhão de almas, que tem que negócio de maquiagem, 1 milhão. Essa 1 milhão de almas vai passar para os filhos, para a geração, e tu multiplica aí quantos não vão gostar de maquiagem e vão se perder. Imaginou? Que pai vai passando para os filhos.
Quando ensinaram as coisas erradas, e a alma perdeu ali, e foi passando de geração, vai ser cobrado tudo, irmão. Tudo. É o efeito cascata. O dominó, né? O efeito dominó, vai. E quando a pessoa, também é a mesma coisa, né? A pessoa praticou a palavra, também vai receber a mesma proporção. Por algo que ela fez, se juntou com mais alguém que falou isso, que a pessoa decidiu fazer, ganhou uma alma. O seu testemunho que você deu atingiu milhões de pessoas, vai ganhar a recompensa de acordo com aquela com que aonde chegou. Tudo tem a sua recompensa. Mesmas coisas, a mesma dimensão. É a justiça divina chamada. É a justiça de Deus, verdadeira. A dos homens é mentirosa, é corrupta. A de Deus não falha, pois é tudo anotado. Tudo anotado. Como a missionária viu na vida todinha, e rápido, e vê tudo. Então, ele diz aqui, né? Desejava se alimentar. Lázaro, mendigo, ficava ali, desejando se alimentar das migalhas do rico. O rico, né? Porque era rico, não porque era rico, mas também porque era rico, né? Não, mas também. Porque Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico no reino de Deus. Também Jesus diz para que não junte tesouro na terra. Também Jesus fala para que não junte. Para que se contente com o que tenha, com pão diário. E o rico é mais difícil, lógico, porque vai aprisionando, né? Mas tem ricos salvos, lógico, Abraão, João, tem muitos. Mas são muitos poucos. Porque eles souberam lidar com a riqueza, né? Nós souberam lidar. Eles souberam lidar. Mas a grande parte, Jesus está falando, a maioria, é mais difícil entrar no cabelo do que eles entrar. Está dizendo que não vai entrar o rico, não. Está dizendo que é difícil o rico entrar. Então, você quer que a coisa fique mais difícil ou mais fácil? A pessoa que decide. É assim, mas se nem fácil você está conseguindo, irmão, mas vai ficar difícil, hein? Então a pessoa tem que. O rico é mais difícil, né? Lógico, porque as riquezas vão aprisionar ele mais do que as outras coisas, né? Mais do que fosse pobre, né? Vamos dizer assim. Mais do que ele fosse pobre. Então, o homem sensato não busca riqueza, irmão, busca um pão diário. Um conforto diário, não riqueza. Como não busca moda, não busca vaidade, procura se livrar disso aí, de tudo que é mundano. O homem sábio é esse que teme a Deus. Mas ali era um rico que deixou as riquezas sufocarem, e lógico que ficou soberbo, e perdeu a vida, foi sepultado. Já Lázaro não, né? Não tinha soberba, não pelo fato de ser mendigo, porque tem muitos mendigos que são, né? Que estão mendigando na rua por soberbo, por orgulho, por revolta, a maioria, todos praticamente, mas ele não, estava ali pela necessidade, porque estava doente. E na época, né, não tinha ajuda do governo, como tem hoje. Não tinha, né, os hospitais, as coisas que tinha hoje. E ali, até que as viúvas, né, tinha que ser aparada, né, pela igreja, porque não tinha. Né, hoje a viúva, fica viúva, tem uma aposentadoria e outra coisa. Na época não. Na época, mas hoje, irmão, hoje é diferente. Mas aqui, Lázaro, né? Abandonado, e estava abandonado mesmo, eles abandonavam, o leproso, né? O leproso ia para fora da cidade.
né? Ficava para não contaminar os outros. Então, e aí ele praticamente abandonado, sem família, sem filho, sem nada, nem o que comer, nem saúde, estava ruim o negócio dele, né? Mas guardou a fé, irmão, obedeceu a Deus. Foi provado até o fim para glorificar Deus. E conseguiu glorificar, né? Guardou a fé, e Jesus é que citou ele como exemplo. Olha Jesus sendo exaltado. Jesus citou ele aqui na Bíblia, porque ele exaltou a Deus. Embora a sua dificuldade, sem nada, sem ninguém para o amparar, pelo contrário, as úlceras, né, os caroços, os tumores, os cachorros lambiam ali. Está até travado mesmo, abandonado. E morreu ali sentindo dor. Lógico, os tumores dói, mas guardou a fé. E a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram ele para onde? No seio de Abraão. Então, quando a gente morre, os anjos vêm nos buscar. Aquele que é alma está longe do mundo, né? Aí, longe da vaidade, longe da riqueza, longe de tudo. Que guarde a fé, que não fique com ódio, nem se arrependeu. Guardou toda a palavra, se arrependeu, está ali, os anjos virão buscar com certeza. Mas o rico foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos no inferno, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro. Então, ergueu os olhos. Então, a pessoa do inferno tem olho, tem mãos, tem tudo, é o corpo espiritual. Como os bichos comem o corpo, outros o fogo derrete todo, aí nasce de novo, cria na mesma hora, e assim por diante. E o fogo é infinitas vezes, não tem número de vezes, dizer que é mais quente do que esse fogo que a gente se queima, o fogo que a gente conhece. Não é esse fogo de combustão, não é. Esse fogo de combustão que explode não pode matar Satanás, não faz nenhum ferimento nele. Pode jogar a bomba atômica do inferno nele, que não vai acontecer nada. É o fogo divino, o fogo celeste, é o fogo diferente. Porque que é o fogo mesmo, verdadeiro mesmo. Não o fogo com combustão de coisa de atrito, não. É a chama abrasadora de Deus, fogo consumidor, que queima ali, direto, sem parar. E aí ele valorizou a água, muitos não valorizam, né? Ficam chovendo aberto direto, derramando. Quanto aqui mesmo no Ceará tem gente passando sede com caminhão-pipa, as crianças de trilha. Se for para a África, dispensa, lá a água é ouro, ouro mesmo, é ouro. E ele valorizou querendo que Lázaro colocasse a água na boca dele, o dedo molhado, só apenas o dedo, satisfaria ele, devido ao calor ser tão intenso, e a impaciência, a dor, né? A missionária queimou o dedo, antes que doeu o braço todinho, ficou doendo, foi? Ficou doendo. Dói, o fogo mesmo ele queima, arde, e dói os ossos do corpo. Não é só queimar, não. Dói os ossos. É justo isso, vai doendo os ossos e dói o espírito que está ali, vai sentindo a dor ali. Para sempre, irmão, sem ter fim. É assim. Sem contar o pior que vem, que é o lago de fogo. Que eu vi os presidentes caindo lá. Muito legal essa visão, mas muito legal mesmo. Eu via detalhe mesmo, bolando. Ele bolava. O sentimento que eu tinha, irmão, de olhar, de temor e de justiça, irmão. Não que eu estava me alegrando daquilo ali, entendeu?
mas que não se alegra, como ele se alegra aqui das coisas, mas não sei explicar, né? É um sentimento de eu estava, como é que se diz? Estava ali estava com temor e estava crendo, vendo que ali tinha a justiça de Deus. Eu estava conformado com aquilo ali, que era para ser assim. Bom, eu estava conformado com o que estava acontecendo ali, me deu conformidade, que era para ser assim. E se eu fosse pecar, ia ser do mesmo jeito. Ia ser do mesmo jeito, irmão. É essa visão que Deus tem, né? Que todos vão ter do grande juízo final, quando todos estiverem lá um de frente para os outros, os ímpios lá do outro lado. Esse sentimento que Jesus vai ter, de apartar-vos de mim, vós maldito, o fogo eterno, de repúdio, de justiça. A Bíblia diz, né, se alegrarão na justiça divina, os anjos se alegrarão. As almas, né, lá no trono, debaixo do trono, sai de ó poderoso e eterno Deus, até quando julgarás o nosso sangue? Né? Até quando não julgarás, né, o nosso sangue? Aí diz, aguarde um pouco de tempo. E foi dado mais um pouco de tempo para poder julgar. As almas ali cobrando a justiça. E o anjo dizendo, né, os teus justos verdadeiros são os teus juízos. Ou seja, se regozijando, diz, céus e terra se regozijam, né? Pois o seu reino, o seu juízo já tem chegado. Ou seja, dá essa não é uma alegria, não sei explicar não. Um conformismo, uma conformidade, uma sensação de justiça. É mais ainda que você pode imaginar. É mais. É uma sensação inexplicável. Inexplicável mesmo. Só que seria uma coisa que causa temor e engrandece a Deus ao mesmo tempo. E não causa tristeza. Não causa tristeza, engrandece a Deus e ao mesmo tempo causa temor. Essa é a sensação que eu tive. Amém? Estava em espírito, né? Se tivesse não espírito olhando, eu ia ter, né, outro tipo de sensação. Medo, pena. Você vê a pessoa bolando, queimando, gritando. Mas não, o espírito é outra coisa. Né? Como, né? Foi ontem que eu sonhei o pessoal me perseguindo, né? Perseguindo o irmão também. O irmão estava lá. Pessoal, eu sabia que era de facção. Aí eu chegava e aparecia uma arma na minha mão e eu derrubava 3. Pá. Deus era 3. Aí eu dizia assim, como que pode ele estar aqui, né, coagindo aqui o povo? E eu vi que o irmão estava coagindo assim, querendo aprisionar. Aí depois eu saía voando, aí corria as escadas. Tem um mundo espiritual. Espiritual. E Deus usa a gente, né, no mundo espiritual para operar essas coisas. Também aqui que chama a atenção, ele diz para atormentar dessa chama. Aí ele diz, você recebeu bem na vida e Lázaro só os males. E tem crentes que só recebem o bem, irmão, ainda está achando ruim e não consegue vencer. O Lázaro só recebeu os males e venceu.
E o crente recebe todas as maravilhas, inclusive o Espírito Santo que foi derramado no mundo, e não consegue vencer o seu desejo, realmente não é digno do Rei de Deus. Não consegue amar a Deus, largar as coisas e amar a Jesus de todo o corpo ao Espírito. Não conseguiu a vida todinha. Realmente é justo que não herde a salvação. É justo. Você quer morar na casa do rei sem amar o rei? Tem a vida todinha, o rei é tão bondoso que dá a vida todinha para você aprender a amar ele. E não consegue, não. Ama outra coisa, ama Satanás, o que Satanás oferece no mundo, quer fazer, pode. Não vencer, uma beleza, não venceu, pronto, o que é que você vai fazer? Se alguém me fala não vencer, o que é que eu vou fazer? Porque tudo foi feito para vencer. É só dar glória a Deus, né? E repudiar ele por não ter vencido. Ter tanta oportunidade. Assim como os anjos fiéis repudiam a Satanás e os anjos infiéis, porque estavam no mesmo lado, na mesma dimensão, e eles desobedeceram, os outros não. Estavam na mesma situação, no mesmo mundo espiritual, o mesmo poder, a mesma santidade, tudo. E uns desobedeceram, os outros não. Os que obedeceram repudiam os outros. Repudiam. Era nosso espírito estar conosco, não podia. E dar glória a Deus por isso. E não há remorso nenhum, não. Não há remorso nenhum por aquele que foi para as trevas, não. Jesus chora porque a pessoa morreu, ele sofreu, a pessoa vai para o inferno, irmão. Mas passou aquele momento ali, aquela lágrima de Deus. Jesus tem esses dois lados, né? Interessante é isso. O lado de misericórdia e o lado de juízo. Passou que no juízo final é só pena mesmo, né? Ele vai mandar lançar, ele mesmo vai mandar lançar. Irmão. No lago de fogo, amarrar a pessoa e lançar. Ele mesmo vai fazer, vai mandar. Olha, passou-se a época, irmão. Então, na época da graça, vai vir até o milênio ainda. Vai vir o milênio. Mas depois acabou-se tudo, irmão. Então, a nossa época é agora. Se você não tratar de amar logo o seu Senhor, você perecer, já era. Recebeu o seu julgamento, né? E vai ser mandado a lançar no lado de fogo. Acabou. Jesus não vai amar, mas não tem como ele fazer mais. Ele já fez. Ele sabe fazer essas coisas, né? Se queria que fosse a gente, fosse julgar, hein? Se visse um parente logo aí, mandava vincular o santo logo, né? Sou o irmão lá, hein? O irmão vê a família dele. Lá do outro lado o irmão está ajudando. Não, venha para cá. Quer dizer logo, né? Igual Noé, que a arca foi fechada, não foi isso? Por fora, para que a Noé não abrisse a arca para o povo não entrar. Deus sabia que o sentimento humano ia falar mais alto. Mas aí não, nós estamos com o sentimento celeste, com o santo. Né? O coração humano que é enganoso, não, é com Deus Altíssimo. Aí chegar na frente dele, ele apartai de mim, vós praticais a maldade. O anjo pega o próximo. Amém. Que glória, mas Deus nos perdoe. Que está na frente do Todo-Poderoso para receber o repúdio dele, aí desmorona todo o espírito da pessoa. Aí sim que é o pior. O pior é isso aí. O pior é isso. Que sensação. É uma sensação infinitamente pior do que ficar no arrebatamento. Você receber da boca do Senhor esse veredito, esse desprezo eterno. Isso aí é o pior, isso aí. É o pior.
pior dos piores. E também aqui que chama a atenção, ele diz que não pode passar de lá para cá, né? E daqui para lá no abismo. Não pode passar essas almas. E ele diz, não, se ele fosse falar, os dois irmãos iam acreditar se fosse algum dos mortos. Aí Abraão disse, não, tem Moisés e os profetas. Você está dando ênfase à Bíblia, né? Hoje a Bíblia, né? Antigamente era Moisés e os profetas, o Antigo Testamento só. Tem o Antigo Testamento, Moisés e os profetas. Por que eles não ouvem? Eles não vão crer se alguém dos mortos for lá com eles. Manda eles ler os profetas e Moisés, dando ênfase que é através da fé nas Escrituras em Jesus que a pessoa é salva, irmão. Não porque está vendo ninguém. Eu estou ouvindo a Deus, vai ser salvo. De maneira nenhuma. Eu fui arrebatado ao céu, vai ser salvo. De maneira nenhuma. Eu vi a pessoa que morreu, veio cá me dizer, e isso piorou. Se aparecer um morto, a pessoa sai correndo com medo. A mesmo se Lázaro aparecesse, aí nós dizemos, isso é maldição. Logo o mendigo apareceu que morreu. Os menos ricos aparecesse, é uma assombração. Mas eu vi uma assombração. Que foi aquele mendigo que ficava aqui, aquele mendigo velho, ficava aqui, cheio de tumor, aqui apareceu. Foi mesmo, rapaz, cruz credo. Vamos jogar um banho de sal. Adoro procurar para benzer. Como é que eu creio? É mau presságio, rapaz. Apareceu um mendigo, quer dizer que vai ficar pobre. Tu viu ele? Pois é, quer dizer que vai ficar. Não traz, irmão, salvação nem fé a ninguém. O que traz a fé é ouvir a palavra de Deus e praticar. Deus deixou as Escrituras, Ele não aparece, que é para a pessoa crer nas Escrituras. Amar Ele sem ver. Esse é o verdadeiro amor. Não o amor que você se apega, que está com uma pessoa, se você estiver com ela, você não ama ela, irmão. Se você nunca tivesse conhecido seu marido, você não amarra ele. Amar? Não amar. Você conheceu? Não conviveu? Se você tivesse convivido, você ia amar. Não ia se apegar. Você conviveu. Mas se você conviver, já é outra história. Fica o apego mentiroso, né? Apego não é amor. O amor a pessoa ama o próximo, ama todo mundo. Independente de morar com a pessoa ou não. Ou até mais de fazer o mal com ela, perdoar, amar, que é uma ordem bíblica. Alguém fazer o mal com a pessoa perdoar e amar. Esse é o verdadeiro amor. Olha como esse amor é mentiroso. E a pessoa só ama se fizer alguma coisa por ela, né? O filho só ama o pai se o pai fizer os desejos do filho. Que der o que ele quer, ele ama o pai. Olha como é mentiroso. Se o pai der o celular, ele ama. Se o pai comprar a boneca, ele bate, ele ama. Se o pai ele disser, pai, eu sou gay, virei gay, sexual. Ô meu filho, eu lhe amo. Virou homossexual. Tudo que o pai disser, ele faz. Não amar. Aí eu amo meu pai, que deixou de ser homossexual. Geralmente é a mãe, né, que apoia. Eu amo minha mãe. A minha mãe é meu amor, que me entende. Minha mãe me entende que eu cometo crime, ela nunca me deixa. Sempre me apoia para cometer mais crime ainda, né? Até eu morrer pro inferno. Aí, ela me apoia. Meu pai me apoia, traz para mim. Ele me ama. É um amor falso. Amor é falso. Porque se o pai já não der o que o filho quer, o filho já não começa a amar. O filho já fica rebelde, sai de casa.
Fica por aí. Vamos ficar de pé. Eu me lembro quando a gente era adolescente, era na Paracaba, e saía, o menino ficava lá, aí tinha um rapaz lá que ele tinha dinheiro, aí pagava as coisas pra gente. Aí o menino disse assim, o menino ali é gente boa, legal. Aí eu disse assim, ele pagou o que pra ti? Casinha que ele é legal. Só era legal os que tinham dinheiro para pagar, os que não tinham, não era legal. A gente gostava do que tinha dinheiro para pagar. E os outros que não tinham, ninguém gostava nem achava mais legal. Aí falava todo mundo que o outro era legal, gente boa. Não contava nenhum defeito da pessoa. Nenhum. Que pagava as coisas. E todo mundo tinha dinheiro, né? Só ele tinha dinheiro. Eu não esqueço. E os outros não. Os outros não prestam. Só ele que é bom, que é legal. Amém? Vamos glorificar a palavra de Deus. O Cordeiro de Jesus, aquele que era de Deus, que já está vivo os castigos. Sinto prazer louvando ao nosso Criador e gozo celebrando os feitos do Senhor. Saber que sou lavado no sangue de Jesus, também que sou guiado pela divina luz. Alegre avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Em Cristo tenho gozo e paz celeste luz, na obra e o repouso, cumprida lá na cruz. De graça revestido, nada me faltará. Cristo tem prometido de tudo suprirá. Alegre avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Alegre sigo avante na senda que conduz à porta fulgurante da mansão de Jesus. Com Deus aqui eu ando, Ele me guiará e por fim me tomando ao céu me levará. Alegre avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Alegre sigo avante na senda que conduz à porta fulgurante da mansão de Jesus. Com Deus aqui eu ando, Ele me guiará e por fim me tomando ao céu me levará. Alegre avante, unido ao Salvador, cantando triunfante
Rei, Senhor de todos os senhores, Senhor dos céus e da terra, pela tua graça e misericórdia, e Ele nos aqui para te servir cada lá. Perdoe nossos pecados e nos capacite a glorificar para a glória e o louvor de tua glória. Graças a Deus.